A AEPET debate palestra de Castelo Branco na Comissão de Infraestrutura do Senado. Direção da Petrobras acelera na contramão. Saudações, eu sou Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Estamos hoje aqui para assistir a palestra do presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, palestra que ele proferiu na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal em agosto de 2019. Para fazer esse debate e essa avaliação, eu convidei o engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou 20 anos na Petrobras, no Centro de Pesquisa da Petrobras. Então vamos fazer assim, vamos assistir a palestra do Roberto Castelo Branco, vamos fazer os comentários e assim sucessivamente. E como eu dizia, nós temos uma oportunidade única na história. Temos uma riqueza substancial no fundo do mar a ser explorada. A Petrobras tem recursos humanos de alta qualidade. Nós temos alguns dos melhores engenheiros de petróleo, melhores geólogos do mundo, com experiência comprovada, temos tecnologia, então temos todas as condições de fazer com que o Brasil, a companhia e o Brasil lucrem bastante com essa riqueza natural. A produção de petróleo da Petrobras, por várias razões, ficou praticamente estagnada ao longo dos últimos 10 anos, em torno de 2 milhões de barris de petróleo diário. Se as coisas tivessem ocorrido de forma diferente, provavelmente a Petrobras estaria produzindo, no mínimo, 50% a mais. E nós temos que olhar para o futuro. Existe em curso no mundo uma onda de inovações tecnológicas, principalmente derivadas do aquecimento global, da preocupação com o aquecimento global. O mundo é dinâmico, então a eletrificação da indústria automobilística, de vários setores, o desenvolvimento de fontes renováveis de geração de energia e, ao contrário do que se acreditava no passado, em que o petróleo ia acabar, hoje a grande preocupação é com o consumo de petróleo. A estimativa não só da Petrobras, mas de várias instituições de pesquisa no mundo, de bancos, de consultorias, é de que a demanda por petróleo no futuro tende a crescer mais lentamente, quem sabe até estagnar ou, num caso mais extremo, até vir se reduzir. Então, agora é a hora. Nós temos todas as condições, temos ativo de classe mundial, com grandes reservas, custo baixo, vida longa, e temos que focar nossos esforços no investimento de exploração e produção de petróleo e gás, que para nós tem um retorno elevado, gera uma taxa de retorno esperada no mínimo de 10%, o que é muito bom. Bom, com relação a esse trecho, já vou te passar, Paulo, mas só uma informação que é importante esclarecer. O presidente Castelo Branco ele afirma que a produção de petróleo da Petrobras, por várias razões, segundo ele, ficou praticamente estagnada nos últimos 10 anos, em torno de 2 milhões de barris diários. Bom, então para ser mais preciso, vamos avaliar aqui a produção de petróleo da Petrobras há 10 anos atrás, em 2009, foi de 1,971 milhões de barris de petróleo e LGN por dia. No terceiro trimestre de 2019, agora, o dado mais recente, foi de 2,264 milhões de barris por dia. Então, há 10 anos atrás, em 2009, era 1,971 milhões. Agora, em 2019, terceiro trimestre, 2,264 milhões de barris por dia.
Houve um aumento, então, não ficou estagnado, houve um aumento de 15% nesse período de 10 anos. Vou passar aqui para o Paulo para comentar. Então, se a gente for analisar, né, como era a produção de petróleo no Brasil, né, a Petrobras tinha 100% dos campos. Então, a Petrobras, ela não era somente operadora, ela tinha 10% ela tinha 100% dos campos. O que aconteceu, né, isso já aconteceu, né, no próprio leilão de Libra, né, e nos próprios leilões mesmo anteriores, né, no campo de Lula, a Petrobras tem 65%. No campo Sapinhoá tem 45%. Então é claro que a participação da Petrobras, ela cai. Se a Petrobras tivesse 100% do campo de Lula, 100% do campo de Sapinhoá, 100% do campo de Libra, a produção da Petrobras seria extraordinária, né? Estaríamos aí 3 milhões de barris, né? Porque esse número é da Petrobras, mas não da operadora. Enquanto operadora, a Petrobras deve estar lá perto de 2,7. A Petrobras é a grande operadora do Brasil. Ela está assim numa distância muito grande das outras. Agora, as empresas são parceiras da Petrobras. Então, como as empresas são parceiras, em termos proporcionais, a participação da Petrobras vai caindo. Agora, vamos pegar a visão do senhor presidente da Petrobras, né, com relação ao endividamento da Petrobras. A Petrobras poderia não ter se endividado, não ter descoberto o pré-sal. O que teria acontecido? Teria havido uma grande queda na produção na Bacia de Campos, né? Porque lá, em 2009, a produção era na Bacia de Campos, era perto de 2 milhões de barris por dia na Bacia de Campos. A Bacia de Campos hoje deve estar com 1 ponto alguma coisa. Então caiu quase a metade a produção. Então, com essa visão financista de não endividamento, não se descobre pressão, não produz pressão. E a produção do Brasil hoje seria 1 milhão de barris por dia. Mas o que a gente vê é que a produção da Petrobras aumentou, a produção de gás aumentou muito. Se a gente pegar a produção de barris equivalentes, a produção da Petrobras deve estar na faixa aí de uns 2,6, talvez, 2,5. Então a Petrobras é uma grande produtora de petróleo, é a grande operadora do Brasil. 2,88. 2,88. Essa é a produção de barris equivalente. Então a Petrobras teve um aumento extraordinário na produção de barris equivalentes. Fez com que nós aumentássemos a produção por causa do endividamento. Se não tivesse endividamento, não tivesse pré-sal, não tivesse lá as 20 unidades que estão produzindo aí no pré-sal, nós estaríamos produzindo hoje a metade. O Brasil seria um país pouco importante no setor petrolífero mundial. E a gente vê que o Brasil hoje é uma potência no setor petrolífero mundial. E é uma potência no setor petrolífero mundial por causa dos investimentos e por causa do endividamento. Então aqui não há crítica nenhuma, não deve ser feita crítica nenhuma. O que a gente deve ressaltar aqui é o grande aumento da produção da Petrobras. Agora, o senhor presidente da Petrobras, ele sabe disso, que a produção da Petrobras vai aumentar muito ainda. E, com esse aumento da produção, o grande aumento da produção das parceiras da Petrobras. Então, nós estamos falando aqui em 10 anos, o Brasil produzir 6 milhões de barris por dia. Essa é a perspectiva do Brasil. Uma perspectiva construída em cima da ação estatal e em cima da ação da Petrobras. Se não fosse a Petrobras, essas empresas não estariam aqui, não teria tido esse aumento que houve, e já é um aumento grande. Hoje, em barris equivalentes, a gente deve estar produzindo aí talvez 3,3, o Brasil todo, por causa da presença da Petrobras. Então nós temos que comemorar aqui a Petrobras, comemorar a descoberta do pré-sal, comemorar a ação estatal
Porque se não fosse o Estado brasileiro, não fosse a Petrobras, nós estaríamos lá com metade da produção de 2009. É um ponto importante com relação a esse aumento da produção que a gente já teve, né, de 15% nos últimos 10 anos e futuro. É importante, né, Paulo, lembrar que o grande ciclo de investimento feito pela Petrobras foi de 2009 a 2014. Exatamente. Considerando aí um tempo de maturação de 8, 10 anos, o resultado que realmente quando aparece, ele vem, vamos supor que seja 10 anos depois. Então, é 2019 a 2024. Onde aparecem realmente os grandes resultados dos investimentos de 300 bilhões de dólares. Entre 2009 e 2014, repito, a Petrobras investiu 300 bilhões de dólares, uma média, em termos de dólares atualizados, da ordem de 50 bilhões de dólares por ano. Então significa que esse investimento precisa amadurecer e o seu resultado vem 8, 10 anos depois, ou seja, existe uma expectativa de que agora venha. Já estão vindo, estão chegando os resultados dos investimentos que foram feitos nesse período. Nesse período que, infelizmente, só é criticado, só é visto os problemas, não são vistos assim, os acertos, os méritos. É preciso ponderar o que foi correto, o que foi errado, consertar os equívocos, condenar os responsáveis e reconhecer os acertos, colher os frutos e saber quem plantou esses frutos. Isso é importantíssimo. Talvez aqui, a gente pode fazer uma pesquisa na literatura para levar de informação para o senhor, presidente da Petrobras, né? Mas nós não tínhamos, né, produção no campo de Lula, né? O campo de Lula, o piloto deve ter entrado em 2010. Nós estamos com um piloto aí, talvez em 2010, para uma produção hoje aí de 1,2 milhão de barris equivalentes de petróleo em 9 anos. Eu queria dizer para o presidente da Petrobras que isso é inédito. É inédito, talvez seja inédito no mundo, e dizer também que isso não tem nada a ver com a gestão dele. Nada a ver com a gestão dele. E que isso é um feito extraordinário do Brasil, da Petrobras. Um campo que não produzia nada em 2010, produzia 1,2 milhão de barris equivalentes por dia. Isso talvez não tenha paralelo no mundo. Né? Então nós não estamos aqui para criticar só a Petrobras, nós estamos aqui para defender esses investimentos e essa dívida que foi feita. Porque o campo de Lula ainda não chegou ao topo de produção. Espera-se que ele chegue aí, daqui talvez uns 3, 4 anos, talvez ele chegue ao topo da produção. Ele não chegou ao topo da produção. Então, uma riqueza do Brasil, dos brasileiros, da Petrobras, que tem que ser comemorada. E não, né, ser desmerecida como aumento de dívida, isso não é problema. Nós não podemos transformar as soluções em problema. O que o senhor, presidente da Petrobras, está fazendo, ele está transformando. A solução do Brasil foram os investimentos, foram as descobertas, foi o aumento da produção. O problema seria a queda da produção. Esse é o problema. Então nós estamos transformar a solução em problema, isso é uma desonestidade intelectual no mínimo, né? Tem mais ainda nesse segmento do vídeo, o presidente Castelo Branco diz o seguinte: existe em curso no mundo uma onda de inovações tecnológicas decorrentes da preocupação com o aquecimento global, a eletrificação da indústria automobilística e o desenvolvimento de fontes renováveis. Aí ele diz que hoje a preocupação é com o consumo de petróleo. E diz o seguinte: a estimativa é que a demanda por petróleo tende a crescer mais lentamente no futuro. Quem sabe até estagnar. Ou, num caso mais extremo, vir a se reduzir. Ou seja, pode subir, ficar estável ou reduzir. Bom, sobre esse ponto, é importante apresentar alguns números, fatos e dados históricos, do histórico recente. As fontes primárias de energia de origem fóssil, carvão, petróleo e gás natural, responderam por 80,2% da demanda total de energia do mundo em 2000. Em 2017, a participação dos fósseis se elevou de 80,2% para 80,8%. Então, a participação das energias de origem fóssil na demanda de energia mundial
ela se manteve estável nos últimos 25 anos. Então é improvável que elas percam importância relativa nas próximas décadas. Nem o carvão, né, perdeu importância relativa. O carvão continua sendo uma fonte primária muito importante no suprimento mundial de energia. Essas energias primárias de origem fóssil, é improvável que elas percam importância relativa nas próximas décadas, considerando a qualidade dessas fontes. O que é a qualidade? A flexibilidade, facilidade ao uso, é a densidade energética, quer dizer, a capacidade de realização de trabalho e a confiabilidade no termos de disponibilidade. Também em termos, além de qualitativos, em termos quantitativos, as quantidades que estão disponíveis das energias de origem fóssil. Também um outro fato histórico que demonstra a importância estratégica das energias e do petróleo e do gás natural são os conflitos geopolíticos internacionais que a gente não para de observar no mundo. Aliás, a disputa pelas fontes de energia, ela é uma constante desde a Primeira Guerra Mundial, ela é determinante na decisão das disputas internacionais, inclusive nas disputas militares. Recentemente nós tivemos a invasão do Iraque, o assassinato da liderança do Iraque, que é o Saddam Hussein, a invasão da Líbia, o assassinato do Gaddafi, a questão do Afeganistão, que também é uma área estratégica para transporte de gasodutos. Quantos conflitos? Agora a própria Síria, também a disputa em torno dos campos de petróleo da Síria, sempre com presença militar das potências imperialistas em disputa. Se as energias de origem fóssil, em especial o petróleo e o gás natural, fossem um mico, fossem algo prestes a deixar de ter valor, eu não vejo sentido em toda essa disputa, em todas essas falácias, em dizer que o problema do Iraque eram as armas de destruição em massa, em descobrir que o Gaddafi era um ditador de uma hora para outra. Tudo isso me causa estranheza, não se perceber a importância do petróleo e do gás natural nas disputas geopolíticas de ordem mundial. Bem, eu até me surpreendo quando eu vejo o senhor presidente da Petrobras com esse discurso, né? Parece até o discurso, né? Tem uma semelhança aqui nesse discurso com o que aconteceu com a Statoil. A Statoil é uma grande estatal, fantástica, que mudou de nome, né? Ela não tirou o óleo do nome, agora ela chama Equinor. E a palavra de ordem, não só na Equinor, mas em várias empresas, em quase todas as empresas, é diversificação. Justamente por causa dessa fala do senhor presidente da Petrobras. Então essa fala dele é uma fala que a gente ouve, né? Eu não vou entrar aqui nem no mérito dessa fala do presidente da Petrobras, se ela, como é que vai ser o futuro e qual a importância do petróleo no futuro. Agora, se o presidente da Petrobras tem essa visão que vai cair a demanda ou vai aumentar menos a demanda do petróleo, que o petróleo pode não ser tão importante, então aqui, se ele tem essa visão, ele pode ser acusado aqui de gestão temerária, né? Porque ele está deixando, né, todas as atividades da Petrobras. A Petrobras sai dos biocombustíveis líquidos. Ela não tem nenhum investimento realmente pesado em energias renováveis. É mais coisa de pesquisa. A Statoil, ela tem o maior projeto lá de energia eólica lá no Mar do Norte. Ela tem um grande projeto de energia solar no Brasil. Ela está se diversificando. E o presidente da Petrobras, com essa fala, parece até que ele está diversificando. Não, ele está destruindo todas as atividades da Petrobras nessa linha de renovar. Então então a Petrobras deixa... Eu sou da geração, senhor presidente da Petrobras, que construiu uma empresa de energia. Eu fui do grupo do SEMPES, que a gente queria transformar a Petrobras numa empresa de energia diversificada.
que acha muito importante o etanol, o biodiesel, as energias eólicas no mar, essa experiência offshore da Petrobras no mar, a importância da biomassa, a importância da energia solar. Quão importante seria a Petrobras estar investindo nisso? Não, a Petrobras, se a gente analisar o plano estratégico do atual presidente da Petrobras, ele diz com todas as letras, o foco é exploração e produção. Então, como uma pessoa que tem foco na exploração e produção pode falar do futuro do petróleo? A não ser que ele esteja satisfeito da Petrobras. Se ele tem a visão que o petróleo vai deixar de ter importância daqui a 30, 40 anos, ele está decretando a morte da Petrobras daqui a 30, 40 anos. Porque ele tem falado, né, o que também não é verdade, né, que a experiência, a expressão que ele usa é a expertise da Petrobras, né? A Petrobras tem expertise em tudo, senhor presidente. Tudo, tá certo? Então, mas ele foca que a expertise da Petrobras é uma empresa de exploração e produção. Tem os melhores geólogos, os melhores engenheiros de petróleo do mundo. Na minha época, na década de 80, a Petrobras era uma empresa principalmente de refino. Nós estávamos começando a bacia de Campos. Então os melhores engenheiros de processamento também estão na Petrobras. Os melhores engenheiros de marketing estão na Petrobras, os administradores, a distribuição, os melhores operadores de gasodutos e oleodutos terminais estão na Petrobras. Então a Petrobras é uma empresa de tudo. E o senhor, o plano estratégico que está sendo conduzido na gestão do atual presidente da Petrobras é totalmente contraditório com essa fala que ele acaba de ter aqui nessa audiência pública. Com relação a esse ponto, né, do foco no AIP, né, quando ele fala da rentabilidade do AIP, né, quando o presidente da Petrobras fala da rentabilidade, enaltece, diz que o AIP é muito rentável, é onde dá dinheiro, na verdade isso precisa ser ponderado de acordo com o preço do petróleo. O AIP, quando o preço do petróleo está relativamente baixo, não é lá que dá dinheiro, né? E por isso a importância da integração vertical que as maiores companhias de petróleo preservam e investem e garantem cada vez mais. Quanto menor o grau de integração, maior a exposição de uma petrolífera a choques de oferta que derrubam o preço do petróleo, destruindo a lucratividade da atividade de exploração e produção. Exatamente como foi observado recentemente nos anos de 2015 e 2016 e no primeiro semestre de 2017. Nesses 30 meses, os preços moderados, nem foram baixos, foram preços moderados do petróleo, né, impactaram severamente os balanços trimestrais da indústria internacional, que apresentaram prejuízos no segmento do AIP, que foram compensados pelos resultados positivos nos segmentos de refino, transporte, comercialização, distribuição, petroquímica, das petrolíferas integradas. Um dado agora concreto da própria Petrobras. A Petrobras, enquanto companhia integrada de petróleo e verticalizada, nesses anos de 2015, 16 e 17, ela registrou, né, o somatório nesses 3 anos, né, somatório do lucro operacional do abastecimento foi de 23,7 bilhões de dólares, em termos corrigidos para 2018. Enquanto o AIP obteve 9,4. Então, nesses 3 anos, repetindo, 2015, 16 e 17, quanto estava o preço do barril nesse período de 3 anos? 53 dólares o barril. Isso não é baixo, é um preço moderado. Quem gerou o lucro operacional? O abastecimento, refino, transporte, comercialização. Aqui nem está incluído o lucro da distribuição. 23,7 bilhões de dólares. O AIP só 9,4. Como a gente pode aceitar essa repetição de que a rentabilidade está só na exploração e produção? Isso não corresponde à realidade da Petrobras no passado recente. Quem gerou lucro operacional no passado recente, com preços moderados de petróleo, foi o setor do abastecimento. O que vai acontecer com a Petrobras se ela se desintegrar, vender metade da capacidade de refino, quando o preço do petróleo estiver nesses patamares da ordem de 50 dólares o barril? A Petrobras vai ter resultados operacionais débeis,
que vai comprometer a administração da dívida, vai comprometer o pagamento dos impostos, vai comprometer os investimentos, vai comprometer o abastecimento nacional, vai comprometer o desenvolvimento de fornecedores locais, o desenvolvimento tecnológico, o conteúdo local, ou seja, vai comprometer a apropriação e distribuição da renda petroleira, que é a principal função das empresas estatais no mundo. A principal função das empresas estatais no mundo não é gerar valor para o acionista, máximo valor para o acionista no curto prazo. Esse objetivo é típico de multinacionais privadas controladas pelo sistema financeiro. As companhias estatais do mundo, que são as maiores, são 19 entre as 25 maiores, os objetivos são outros. Passam pelo abastecimento aos menores custos, conteúdo local alto, garantia da apropriação e distribuição da renda petroleira, substituição de importações, desenvolvimento de fornecedores locais, certo? Desenvolvimento tecnológico em parceria com centros de pesquisa e com universidades dos seus países. Então esses são os objetivos típicos. A eficiência de uma empresa estatal deve ser medida de acordo com seus objetivos. A eficiência de uma empresa privada controlada pelo sistema financeiro deve ser medida de acordo com seus objetivos. São objetivos diferentes. A medida de eficiência deve ser ponderada de acordo com seus objetivos. Agora, você quer administrar uma empresa estatal do petróleo segundo parâmetros de uma empresa de iniciativa privada, o que você está fazendo? Você está privatizando indevidamente uma empresa estatal. Você está transplantando objetivos estranhos da iniciativa privada para uma empresa estatal. Na verdade, o que se está fazendo é uma preparação para a privatização total da Petrobras. É isso que é feito tipicamente nas empresas estatais, enquanto elas estão sendo preparadas para a privatização. Elas passam a ter uma administração típica da iniciativa privada para, quando chegar o momento que for possível politicamente, economicamente, privatizar, ela já esteja com uma gestão alinhada com a iniciativa privada. Não é essa a Petrobras, não são esses os objetivos da Petrobras que nós achamos que são adequados para a empresa e para o Brasil. E comparando internacionalmente com as empresas estatais, a Petrobras está na contramão, acelerando na contramão. Certo? Você tem mais alguma coisa para esse ponto? Posso passar, Paulo? Eu queria fazer um comentário. Eu tenho aqui os dados de 2017. Né? 2017, com o petróleo a 54,27 dólares por barril, preço acima do que o presidente da Petrobras, essa semana, disse que a gente tem que estar preparado para conviver com o petróleo a 50 dólares o barril. Pois em 2017 estava acima, 54. A área de abastecimento deu um lucro de 9,3, lucro operacional de 9,3 bilhões. Gás e energia, 3,6 bilhões. Distribuição, 2,1 bilhões de dólares. Né? Só o abastecimento, né? Nós estamos falando aqui em 9,3 bilhões de dólares. O senhor presidente da Petrobras falou em vender a metade do parque de refino por 15 bilhões. Né? Então, você vê que a metade do parque de refino aqui, nós estamos aqui na casa daqui dos 4,5, 5 bilhões de dólares. Né? São 3 anos. Né? Você pagaria você teria essa receita com a venda de ativos. Né? Então, dizer muito, muito claramente aqui que a Shell e a Exxon têm uma capacidade de refino maior que a capacidade de produção. A capacidade de refino da Exxon é bem superior à capacidade de produção. Nós estamos aqui com a Petrobras aqui na faixa aí dos 2,3 milhões de barris por dia de petróleo, mas subindo e subindo muito. Admitindo aí que o senhor presidente da Petrobras tem intenção de vender metade do parque de refino da Petrobras, nós estamos indo aí para 1,1 milhão de barris por dia. Ou seja, a Petrobras teria já tem uma capacidade de produção de 2,3 milhões de barris por dia de petróleo, com grande tendência, um grande aumento nessa capacidade de produção, principalmente com esses 5 bilhões da cessão onerosa, e uma capacidade de refino que menos da metade da Shell e da Exxon. Então a Exxon e a Shell têm uma capacidade de refino muito maior do que a capacidade de produção. Então esse senhor, atual presidente da Petrobras, realmente ele está na contramão
não é só das empresas estatais, né, Felipe? Ele está na contramão do que as empresas privadas importantes, né? Eu estou dizendo aqui, a Exxon é a maior empresa privada, a maior petrolífera privada, e a Shell é a segunda. Eu não estou aqui, não sei quando ele pega os dados, né, de que empresa... Eu estou dizendo que essas empresas têm uma capacidade de refino maior que a capacidade de produção. E a Petrobras está indo justamente na contramão, vendendo metade do parque de refino. É difícil a gente qualificar esse tipo de decisão, né? Essa decisão não pode ser técnica, né? A decisão é ideológica, né? Porque nós estamos aqui, eu estou apresentando aqui números, rentabilidades altíssimas. Uma empresa que tem 2,51, custo médio de refino, 2,51 dólares por barril, né? Em 2018, o preço do derivado médio, né? Derivado básico, era 81 dólares. A Petrobras estava exportando a 66. 66 para 81 dá 15. Então tem um ganho de 15 dólares por barril. E tem um custo de refino de 2,51. Qual a lógica de se privatizar as refinarias da Petrobras? Não é técnica, não é econômica, não é financeira, né? Então eu estou chamando aqui de ideológico, mas porque não me vem outra coisa possível na cabeça, né?